O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira em mais uma oportunidade de aprendizado da doutrina espírita nos encontros virtuais promovidos pelo Centro Espírita Pai José Cambinda. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Para iniciar os trabalhos, a nossa prece de abertura. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Neste momento em que somos visitados pela aflição, pelo medo, pela dúvida com relação ao futuro da humanidade, pedimos que a nossa fé se fortaleça e encontre as respostas nos ensinos deixados pelo Mestre. Ajudem-nos, nesse momento, a colocar em prática os conhecimentos já adquiridos, para que possamos nos fortalecer e auxiliar com boas vibrações aos que enfrentam a dor, o desespero, a desesperança. Que nossos corações permaneçam irmanados em vosso amor. Sabemos que tudo o que acontece tem um propósito e ocorre para o progresso, tanto coletivo quanto individual. Ainda assim, pedimos suas bênçãos aos nossos irmãos que se acham em conflito, tão longe de nós, mais perto do nosso coração. Que todo o planeta, neste momento, receba muita paz, que assim seja. Dando prosseguimento, a leitura da página será feita pela nossa irmã Gisele. Boa noite. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 19. Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem grito nem xingamento, nem cadeia nem força, nem chicote nem vara, nem castigo nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de desgastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Seja exigente para contigo mesmo em amparo aos corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã.
Alimente a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. É com muito prazer que recebemos o orador Fred Granadeiro, presidente da Instituição Espírita Casa de Maria, de Engenheiro Paulo de Fronten. Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com nossos queridos irmãos da Casa da Paz. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade do estudo, da tarefa. É sempre uma alegria estar com vocês. E hoje o nosso tema vai ser sobre o egoísmo. Está lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral, os itens 913 e 917, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens 11 e 12. Falar sobre o egoísmo. A gente percebe na doutrina espírita a informação da espiritualidade, a orientação que a espiritualidade nos traz, é que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. O egoísmo é a origem, é a causa de todos os males. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para a espiritualidade: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? E a espiritualidade responde o seguinte: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Olha só essa mensagem que a espiritualidade nos traz. Então, a gente começa a pensar o seguinte: todos os males que nós vivenciamos, todos os vícios que nós acabamos desenvolvendo em nossas vidas, todos eles têm como base, como princípio, como a causa, o egoísmo. E aí a gente começa a pensar, começa a raciocinar, e a espiritualidade diz o seguinte, que o egoísmo, de mãos dadas com o orgulho, são as maiores chagas de toda a humanidade. Chagas no sentido de enfermidade, enfermidade moral, enfermidade espiritual. Então a gente tem aqui as maiores doenças da alma, as maiores enfermidades da alma, o egoísmo e o orgulho, sendo que o egoísmo é o início e a causa de tudo isso. E aí a gente, quando começa a observar o Evangelho de Jesus, quando a gente começa a observar os ensinamentos do Mestre, e a gente começa a perceber, né, tudo isso que o Mestre nos trouxe de informação, de orientação espiritual, a gente vê que os ensinos de Jesus, todos eles são pautados no amor e na humildade. A gente começa a perceber que tudo aquilo que o Mestre nos trouxe de informação, de orientação, de ensinamento, de prática, de exemplificação, está pautado no amor e na humildade. E aí a gente pensa o seguinte: se o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas, as duas grandes enfermidades da humanidade, aí a gente começa a entender por que Jesus é chamado o médico de almas, ou o médico das almas, ou o médico dos médicos. Porque Jesus, na verdade, ele veio nos trazer o grande medicamento para nos ajudar a combater essas grandes chagas, para nos ajudar a combater, a tratar e a curar essa grande enfermidade do orgulho e do egoísmo. Jesus, através do amor e através da humildade, ele traz para nós os antídotos necessários para curar o orgulho e o egoísmo. Quando a gente pensa em egoísmo, a gente está falando da doutrina do ego, a doutrina do eu. Quando eu me coloco em primeiro lugar em todas as situações. Quando eu olho para mim em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. O egoísmo é quando os meus pensamentos, as minhas crenças, as minhas ideias, as minhas propostas, a minha visão, a minha opinião, tudo isso prepondera sobre a visão do outro. É me colocar verdadeiramente em primeiro lugar em todas as situações. Essa é a doutrina do ego. Isso é alimentar o ego de forma negativa, o egoísmo. E aí, quando a gente fala do egoísmo, a gente está falando, na verdade, de uma chaga do eu. É trabalhar essa questão do ego, essa questão do eu de uma forma errada, de uma forma enferma,
disfuncional, desequilibrada. E aí Jesus vem nos trazer um medicamento para ajudar no tratamento, na cura dessa chaga, que é justamente o amor. Porque quando a gente ama, a gente está saindo dessa esfera apenas do eu e estamos voltando o nosso olhar para o outro. Então a gente está saindo desse ego apenas, do egoísmo, e olhando para o outro. E é quando a gente faz esse movimento, na verdade, a gente está se libertando desse egoísmo. Então Jesus ele nos traz o amor como sendo uma ferramenta preciosa, um medicamento precioso para tratar essa chaga que é o egoísmo. E a humildade é um medicamento, é um antídoto que Jesus nos oferece para tratar o nosso orgulho. Porque o orgulho é quando nós acreditamos que o nosso pensamento é o certo, que a razão é toda nossa, que nós temos a razão, o outro não, que o meu pensamento é importante, o do outro não, quando eu sei mais que o outro, quando eu me coloco melhor do que o outro, quando eu penso que eu sou melhor do que o outro. E aí é uma grande chaga, uma grande enfermidade que é disfuncional e traz comportamentos, pensamentos disfuncionais para a nossa vida. E aí Jesus ele nos traz, através da humildade, o antídoto para nós combatermos, para nós curarmos essa grande chaga do orgulho dentro de nós. E aí a gente começa a pensar o seguinte: Jesus, a espiritualidade, nos mostra que o egoísmo é uma enfermidade, não é? Uma enfermidade moral, um vício moral. Quando a gente vai estudar sobre o egoísmo, a espiritualidade ela nos mostra que egoísmo, na verdade, o egoísmo é um sentimento. O egoísmo é um vício, é um hábito. O que é o vício? O vício é um hábito negativo. Então nós nos habituamos a vivenciar essa questão, esse sentimento do egoísmo. Nós nos habituamos a repetir um padrão de comportamento pautado no egoísmo. E como esse egoísmo é negativo, e esse hábito é um hábito negativo, a espiritualidade nos mostra que o egoísmo é um vício moral. Assim como qualquer outro vício. Um vício de álcool, um vício de drogas, um vício de alimentação, um vício de falar mal dos outros. Todos esses vícios são hábitos negativos que se tornaram um padrão inconsciente dentro de nós. E todo vício é uma enfermidade. Todo vício é uma doença. Só que quando a espiritualidade fala para a gente sobre o egoísmo, ela diz que o egoísmo é o vício maior de todos esses que existem. Olha só como é importante a gente olhar para essa questão para que a gente possa compreender e trabalhar isso dentro de nós. A espiritualidade fala que o egoísmo é o maior dos males, é o maior dos vícios da humanidade, é a maior chaga. E aí, quando a gente percebe que esse egoísmo ele é um sentimento, que ele é um hábito, que ele é um vício, a gente entende que todo vício, que todo hábito gera um comportamento na nossa vida, geram pensamentos, geram atitudes, geram comportamentos. E a gente começa a perceber agora quais são os comportamentos nocivos que nós temos na nossa vida. Quais são os comportamentos prejudiciais a nós mesmos e aos outros que nós temos na nossa vida. E aí a gente começa a analisar esses comportamentos, nós começamos a olhar para esses comportamentos para que a gente possa identificar se por trás desses comportamentos negativos existe ali a presença do egoísmo. Há ali a presença do egoísmo. E por que é necessário fazer esse movimento? Porque segundo a espiritualidade, segundo o Espírito Emmanuel, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: ao Espiritismo está reservada o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem... O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências,
Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, um maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só o que a espiritualidade, o Espírito Emmanuel, traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso eles falam que a gente precisa voltar às nossas armas para combater esse egoísmo que existe em nós. E como que a gente vai combater algo que existe em nós se a gente não conhecer, se a gente não entender, se a gente não perceber como ele se manifesta? Porque a gente só consegue perceber um vício, a gente só consegue perceber um hábito nocivo, um hábito negativo, a partir do momento que a gente começa a perceber como ele se manifesta. Porque hábitos e vícios estão no nosso inconsciente, nós somos dirigidos por eles. Então a gente tem que perceber através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da nossa fala, através da nossa relação com o outro, através da maneira que eu me porto, que eu me coloco perante a sociedade, perante o mundo, no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, com meus amigos. Como é o meu comportamento? Como eu ajo? Como é a minha conversa? Como estão os meus pensamentos? O que eu estou sentindo? E através dessas percepções a gente vai gerando um autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai nos possibilitar identificar algumas causas. A gente vai nos possibilitar encontrar algumas raízes de o porquê que nós estamos agindo dessa maneira. Porque não adianta a gente tentar tratar o efeito, né? A gente precisa ir na causa. Em uma outra orientação aqui, de um outro espírito, ele diz para a gente que nós devemos ser igual aos médicos. Nós precisamos buscar a causa por trás dessas consequências, desses sintomas, desses sentimentos. Então o egoísmo ele se manifesta na nossa vida de uma forma natural. Por quê? Porque ele já está habituado, já se tornou um vício. Então ele se manifesta. E aí, como ele se manifesta de uma forma natural, nós precisamos ter coragem, como diz o Espírito Emmanuel, nós precisamos ter coragem para poder olhar para ele, olhar para como ele se manifesta, para a partir desse olhar a gente ter assertividade de entender, de conhecer, de perceber, para a partir disso nós conseguirmos transformar, modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque quando nós falamos de hábito, um hábito ele é uma padronização de um aprendizado, é uma automatização de um aprendizado. Então, esse egoísmo ele foi um sentimento aprendido por nós. Por que foi um sentimento aprendido por nós? Quando a gente pensa na palavra egoísmo, é a junção de ego mais ismo, que significa a doutrina do ego. Não é? O egoísmo seria então a doutrina do ego, a supervalorização do ego. Quem é esse ego? Esse ego é o nosso eu. Só que esse eu não é o nosso eu espiritual, o nosso eu superior, o nosso eu interior, a nossa consciência verdadeira. Esse ego, na verdade, é a nossa personalidade. O nosso ego, ele é a nossa personalidade atual. Nós, enquanto seres que reencarnamos, nós adotamos várias vezes diversos egos, diversas personalidades. Nessa encarnação atual, essa personalidade atual que nós temos, que nós somos, ela é o nosso ego. Eu hoje estou Fred, sou tarefeiro da Casa de Maria, sou filho da minha mãe, do meu pai, sou aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, de Paulo de Fronten. Então esse é o meu ego, a minha personalidade atual, que tem um CPF, que tem uma identidade, que tem uma data de nascimento, né? Esse é o meu ego. Esse ego ele nasceu em 87, 31 de dezembro de 87, e esse ego ele vai ter uma data para acabar. Vai ter um momento que eu vou desencarnar. Esse corpo material vai deixar de existir, certo? Então esse ego ele é formado
lá na gestação. Lá na barriga da minha mãe foi formado esse ego, Fred. E esse ego ele nasceu ali naquele momento do nascimento do corpo físico, né? E ele vai percorrer essa trajetória nessa vida física e vai ter um fim. Vai ter o desencarne, não é? E aí, quando esse ego desencarna, eu, enquanto espírito imortal, retorno ao plano espiritual, deixando para trás aquela personalidade atual, aquele ego, certo? Então a gente começa a perceber que o ego, na verdade, é material, que o ego ele é finito, que o ego ele tem medo, que o ego ele tem inseguranças, que o ego ele se sente abandonado, que o ego ele passa por solidão, que o ego ele é frágil. E isso tudo são características do ego, características da nossa personalidade atual. Então, quando a gente está falando sobre o egoísmo, nós estamos falando sobre a supervalorização das condições desse eu momentâneo, desse eu atual, desse ego. Quando a gente está falando de egoísmo, nós, na verdade, estamos falando que o nosso ego é o senhor das nossas vidas, onde, na verdade, o nosso ego, na verdade, ele é para nos servir. O nosso ego é o nosso servo e não o senhor das nossas vidas. Quando nós colocamos o ego como senhor das nossas vidas, aí a gente começa a desenvolver o egoísmo, porque a gente está supervalorizando esse ego. A gente, na verdade, está trocando o nosso olhar do eu superior para esse eu finito, restrito, para o ego. Ah, Fred, então o ego não é importante? Não, pelo contrário. Não é isso que a gente quis dizer. O ego é muito importante, porque é graças ao ego que nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Graças ao ego nós estamos encarnados. A partir do momento que nós, enquanto espíritos imortais que somos, encarnamos, esse ego faz parte de nós. Nós também somos esse ego. O que a gente precisa entender é que nós temos que gerar um equilíbrio. Nós temos que gerar um entendimento, nós temos que gerar uma compreensão do que é esse ego. Qual é a função desse ego? E o quanto ele é importante, sim. Porém, ele não é o principal. Nós somos nós somos espíritos imortais e o que nós somos verdadeiramente é muito maior que esse ego. Correto? Nós somos espíritos imortais. Nós somos seres cósmicos. Nós somos seres universais. O ego não. O ego é material. O ego representa um país, o ego representa um estado, o ego representa uma cidade, o ego representa uma sociedade, uma comunidade. O ego tem um nome, o ego tem uma data de nascimento, o ego tem um CPF, tem uma identidade. Estamos entendendo? O ego ele é material. O ego é aquilo que nós somos enquanto estamos encarnados. E aí, essa matéria, que é o ego, ela tem ali os seus desafios. Por quê? Esses medos, as inseguranças, esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, tudo isso são características do ego. Não são características do nosso eu superior. Não são características desse espírito imortal. São características do ego. Só que, talvez por a gente ter reencarnado tantas vezes, passado por tantas experiências materiais, passado por muitas vivências na matéria, a gente começou a desenvolver um apego ao ego, um apego à matéria, um apego
a essas questões mais materiais. E esse apego ao ego faz com que a gente desenvolva esse egoísmo. Faz com que a gente perceba, às vezes, interpretando que a vida ela acaba, que a vida tem fim, que a vida ela precisa ser aproveitada ao máximo cada segundo porque ela vai acabar, porque ela é finita. Mas porque a gente não tem muito medo, a gente sofre de abandono, a gente sofre de muitos outros fatores. Mas todas essas questões são características do ego. São características da matéria. Não são características desse eu imortal, desse eu superior, dessa consciência que está por trás de tudo isso. Então, quando a espiritualidade fala para a gente que o ego, que o egoísmo é um dos maiores vícios, dos maiores males, aí a gente começa a entender. Por quê? Porque, na verdade, esse vício se dá porque nós nos apegamos demasiadamente às questões da matéria. E se nós nos apegamos demasiadamente ao ego, nós vamos querer defender esse ego de tudo quanto é maneira. Defender contra os medos, contra as inseguranças, contra os anseios, contra a solidão, contra a rejeição, contra o abandono. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai colocando esse ego como se fosse uma parte mais importante da nossa vida. Como se o ego fosse algo mais importante. Colocamos ele acima do espírito, acima da essência verdadeira, acima daquilo que somos de verdade. Está fazendo sentido para você? Então, olha só. Acaba se tornando um vício porque a gente vai se habituando a viver dessa maneira, a pensar dessa maneira e a se comportar dessa maneira. E todas as vezes que nós nos habituamos diante de uma situação e ela se torna negativa, prejudicial para nós estamos, na verdade, desenvolvendo um vício. Um vício. E aí a espiritualidade vem mostrar para nós que o egoísmo ele é um dos maiores vícios, certo? E que na outra ponta está o amor. Porque o egoísmo é a total negação do amor e da caridade. Olha só o que a espiritualidade nos fala. O egoísmo é a maior negação do amor e da caridade. E aí a gente pergunta para a gente mesmo, né? Poxa, mas se a gente está negando o amor e a caridade e nós estamos alimentando o egoísmo, o que esse amor significa para a gente? O que essa caridade significa para a gente? Se a gente está valorizando o egoísmo, se a gente está valorizando o ego, se a gente está alimentando o ego, que é material, finito, corporal, na verdade a gente está negando o quê? A manifestação do nosso eu verdadeiro, a manifestação da nossa essência. E se a gente está negando a manifestação da nossa essência, se a gente está negando a manifestação do amor, nós estamos negando a manifestação da vida verdadeira. E aí a gente começa a perceber que amor é vida, que vida é amor, e quando eu nego a manifestação desse amor, eu estou negando a vida. Então, quando eu estou alimentando o egoísmo, quando eu estou alimentando o ego, quando eu estou alimentando a matéria, quando eu estou alimentando apenas as questões materiais, eu estou negando a minha essência, eu estou negando aquilo que eu sou de verdade. Por isso a espiritualidade fala, volta os seus olhares para esse egoísmo e vamos combatê-lo. E vamos voltar as nossas armas para ele. Vamos minar as forças, vamos destruir esse egoísmo que existe em nós. Porque ele está impossibilitando a gente se manifestar como a gente é de verdade, a nossa essência, o amor, a caridade. Aquilo de bom, de útil, de verdadeiro que trazemos no nosso íntimo para manifestar, para vivenciar, para desenvolver. E esse egoísmo está nos impossibilitando de realizar esse movimento. Olha só o que a espiritualidade nos traz. Então a gente começa a perceber que a nossa jornada na matéria, a nossa encarnação,
É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de desenvolvimento, é uma jornada de crescimento. E essa jornada, ela tem por objetivo nos mostrar que aqui estão os nossos vícios, mas que a gente precisa vencer esses vícios, transformar esses vícios em virtudes. E o nosso processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento moral, espiritual, é através de vencer os vícios para transformá-los em virtudes. Olha só. Esse é o sentido da nossa encarnação, esse é o sentido da nossa vida. A cada dia vivenciarmos experiências, vivenciarmos situações, oportunidades que vêm para nós como aprendizado, para que a gente possa transformar, para que a gente possa se lapidar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa evoluir, alcançar esse crescimento moral e espiritual. Então, se uma ponta dos vícios está ali o egoísmo, na outra ponta das virtudes está o amor. O amor. E quando a gente fala de amor, tem uma passagem do Evangelho de João que eu gosto muito, que o evangelista ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Essa frase é muito linda, né? Eu adoro essa frase de João. Eu falo ela sempre que eu tenho oportunidade, porque eu adoro. Então, olha só. Vícios, virtudes. Egoísmo, amor. Se Deus é amor, conforme o evangelista João nos narra, Deus é a sublime perfeição. Deus, ele possui ali, a gente não tem palavras para descrever Deus. Então por isso que eu gosto do Deus é amor, né? Porque o amor é o sentimento por excelência. É a lei que rege todo o universo. Então, vamos colocar, Deus é amor. Então se a maior virtude é o amor, está do lado de cá, e o maior vício é o egoísmo, está aqui, quando nós agimos mais desse lado do egoísmo, dos nossos vícios, do terra-terra, do materialismo, nós estamos o quê? Nos distanciando do amor. E nós estamos nos distanciando de Deus. Olha só que interessante. Então, para que serve a religião? Serve para religar, não é? Religar a quem? Religar a Deus. E como que a religião nos ajuda a nos religarmos a Deus novamente? Através dos ensinamentos que ela nos traz. E através desses ensinamentos, ela está nos dando estratégias. Estratégias para combater o bom combate. E contra quem esse combate? Contra nós mesmos. Quem é o nosso maior inimigo aí nessa trajetória? Nós mesmos. Quem nós precisamos vencer para alcançarmos uma vida mais feliz, com mais paz, com mais amor? Precisamos vencer a nós mesmos. Olha aí o que a doutrina nos traz. E aí olha só o que o Espírito Pascal no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, olha a mensagem que ele nos traz. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçassem em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. Olha só, a dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirige a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais se a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Olha a mensagem que esse Espírito nos traz. Olha que mensagem maravilhosa. O que ele está nos trazendo? Que, na verdade,
a gente ainda não vivencia essa condição de amor verdadeiro, de caridade verdadeira, porque ainda alimentamos o egoísmo. Ainda alimentamos questões que são prejudiciais ao nosso próprio processo de evolução, ao nosso próprio processo de mudança, de transformação. Então, quando a gente fala que nós somos espíritos imortais, que nós somos centelhas divinas, que somos criaturas divinas, que dentro de nós existe aqui um eu superior. Esse eu interior é a nossa consciência, uma consciência maior, uma consciência profunda. E que esse corpo, tudo isso representa o meu ego. É importante, esse corpo é importante, esse ego é importante para que esse espírito se manifeste na matéria, para que esse espírito cumpra aquilo que ele se propôs a cumprir nessa encarnação. Nós precisamos do corpo, nós precisamos do ego. Nós precisamos. Só que a gente tem que aprender a valorizar também aquilo que nós somos verdadeiramente, espíritos imortais. Valorizar, reconhecer aquilo que somos verdadeiramente, uma consciência maior por trás de tudo isso. E quando a gente começa a olhar para nós enquanto espíritos, quando começamos a olhar para nós enquanto seres imateriais, que possuímos um ego, que possuímos um corpo, que possuímos uma matéria, nós já começamos a perceber e a compreender que somos algo muito maior. E aí a gente começa a perceber que se somos algo muito maior, eu não preciso, na verdade, ter razão sobre tudo. Eu não preciso, na verdade, ter esse orgulho. Eu não preciso, na verdade, ter essa doutrina exagerada no ego, esse egoísmo. Porque somos maiores do que isso. A gente precisa desenvolver esse apego tão grande a essas questões materiais. Nós estamos aqui na matéria para verdadeiramente realizarmos um processo de desmaterialização. Nós estamos na matéria, parece incongruente, né? Nós estamos encarnados na matéria, mas para fazer um processo, um aprendizado de desmaterialização, ou seja, de desapegar da matéria e apenas se utilizar da matéria como ferramentas, como oportunidade de crescimento, de educação do nosso espírito imortal, do nosso eu verdadeiro. Então a nossa encarnação é uma grande oportunidade, sim, de aprendizado e de trabalho. Aprendizado e trabalho. Porque vai ser através desse aprendizado e desse trabalho que nós vamos conseguir desenvolver as nossas qualidades morais e espirituais. Aquilo que a doutrina traz para a gente de evolução intelecto-moral. Através dessas oportunidades da matéria, de aprendizado e de trabalho, nós vamos construindo aí, então, a nossa verdadeira transformação, a nossa verdadeira mudança, a nossa verdadeira evolução. Então a matéria é importante, o ego é importante, só que o ego, ele é o nosso servo, é o servo do espírito. Ele não é o nosso senhor, não é o senhor das nossas vidas. Então a gente precisa fazer esse movimento íntimo de transcender o ego. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, né? A gente vai na religião, a gente participa da religião, só que a gente tem que buscar dentro da religião a espiritualidade. Porque a religião é uma forma, a religião é um caminho. A espiritualidade é o que você está conquistando neste caminho. É o que você está conseguindo desenvolver neste caminho que você está seguindo. Quando falamos de espiritualidade, nós estamos falando de transcendência. Quanto mais buscamos a espiritualidade verdadeira, mais nós estamos deixando para trás esse olhar apenas para o ego e vamos olhar de uma visão mais ampla em relação à vida, em relação à existência, em relação ao que somos de verdade. Então nós precisamos buscar essa espiritualização,
Nós precisamos buscar esse olhar transcendente. Olhar a matéria como sendo importante e necessária para o crescimento do meu eu imortal, para o desenvolvimento do meu eu imortal. Nos apropriarmos da matéria para crescer, para evoluir, e não nos deixar tomar pela matéria. Não é a matéria que comanda nossas vidas. Somos nós, enquanto espíritos imortais, que nos utilizamos da matéria para crescer, para evoluir, para transcender. Essa é a nossa tarefa enquanto encarnados. Essa é a tarefa de desmaterialização. Essa é a tarefa de transcendência. Essa é a tarefa de evolução. Esse é o aprendizado que temos que fazer a cada dia. Esse é o olhar que precisamos desenvolver para todas as questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nos nossos relacionamentos com a família, nos nossos relacionamentos com os amigos, no nosso relacionamento com o trabalho, com a sociedade. O nosso olhar tem que ser um olhar transcendente. Esse momento que nós estamos vivenciando atualmente é um grande convite a nós olharmos para a vida de uma forma transcendente. Porque o olhar do ego é um olhar limitado. O olhar do ego é um olhar que sofre muito. É um olhar que tem muito medo, muita insegurança e muitas questões aflitivas. O olhar espiritual é um olhar transcendente. Então nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que tomar posse desse conhecimento, desse entendimento, que somos espíritos imortais. E a vida, a doutrina espírita, nos convida a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma forma bem mais ampla, uma forma bem mais profunda, para que a gente possa aproveitar melhor a cada dia que nós estamos vivenciando aqui nessa matéria. A cada dia que nós estamos encarnados, nós estamos tendo a oportunidade de aproveitar melhor tudo isso que ela nos oferece, como aprendizado, como trabalho, para que a gente possa crescer. E um olhar mais espiritual da vida, quando nós saímos do olhar do ego, do olhar do egoísmo, nós começamos a olhar com mais empatia, com mais compaixão, com mais perdão, com mais gratidão, com mais amor para a vida e para todos aqueles que estão conosco nessa jornada. Quando nós estamos com o olhar ainda do egoísmo, nós não temos essa condição da empatia, da compaixão, da gratidão, do amor, do perdão. Não. A partir do momento que a gente vai abandonando o egoísmo e a gente vai alimentando mais o que somos de verdade, quando vamos alimentando mais esse sábio interior que todos nós trazemos, quando vamos alimentando mais esse nosso eu verdadeiro, isso nos possibilita nos conectar mais com esses sentimentos mais elevados, do amor, da gratidão, do perdão, da empatia, da compaixão. E aí a gente vai estar deixando de lado o egoísmo. Aí a gente vai deixando de lado o vício. A gente vai estar vencendo os vícios. E aí a gente está caminhando mais para o lado das virtudes. Assim como o vício, o egoísmo é um hábito negativo, a vivência dessas virtudes, o aprendizado dessas virtudes vão se transformando em hábitos positivos na nossa vida. Vão se transformando em hábitos, em comportamentos positivos na nossa jornada. E esses hábitos positivos, esses comportamentos positivos vão nos ajudando em nossa evolução, vão nos ajudando em nosso crescimento, vão nos ajudando em nossa transformação, vão nos ajudando no nosso progresso. Por isso que a espiritualidade fala para a gente que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a manifestação do amor. E quando estamos manifestando o amor, nós não estamos dando brecha por egoísmo. Quando nós estamos manifestando o amor, nós estamos na presença de Deus, porque Deus é amor. Quando nós estamos vivenciando o amor, nós estamos vivenciando Deus, porque Deus é amor. Então, se a gente quer perceber Deus, se a gente quer estar na presença de Deus, se a gente quer se conectar com Deus, vamos amar. Vamos amar.
Vamos amar da maneira mais simples ou da maneira conforme a gente sabe manifestar esse amor, mas o importante é manifestar esse amor, manifestar esse bem. Porque quando a gente manifesta o bem, manifesta o amor, nós estamos praticando essa caridade, nós estamos vivenciando essa caridade. E quando nós estamos tendo essas atitudes positivas, nós estamos deixando de lado esses vícios, nós estamos deixando de lado essas mazelas, nós estamos nos libertando, então, dessas questões negativas que nos aprisionam aí na nossa jornada. Nos impossibilita da gente voar, da gente crescer, da gente transcender aquilo que a gente precisa transcender. Então, que a gente possa se apegar às coisas boas, belas e verdadeiras da vida, como o bem, a caridade e o amor. Vamos nos esforçar a cada dia para desenvolvermos esses hábitos felizes e saudáveis para o nosso ego, para a nossa vida, para a nossa existência, para esse nosso eu verdadeiro, esse eu imortal. Meus irmãos, essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje. Agradeço imensamente o convite, o carinho e a oportunidade. Nesse momento eu convido a todos os irmãos para que juntos a gente possa agradecer a Deus. Senhor Deus, agradecemos imensamente a vossa proteção, a vossa bênção e o vosso amparo. Agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade da existência, Senhor. E pedimos encarecidamente, Pai, inspire-nos, por favor, a desenvolver o olhar espiritual sobre a vida, a desenvolver o entendimento, Pai, a compreensão daquilo que somos realmente e daquilo que viemos fazer, realizar aqui na Terra. Pai, abençoe os nossos propósitos, abençoe os nossos corações, enalteça a nossa fé, enalteça a nossa vontade e a nossa coragem para seguirmos adiante, semeando o bem, a paz, o amor, onde quer que estejamos. Senhor, muito obrigado e abençoe, Pai, a toda essa humanidade. Abençoe a todos nós que estamos passando por tantos desafios, por tantas dores, por tantas dificuldades. Pai, conforte o coração de todos, encarnados e desencarnados, que reine o seu amor hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez, um grande abraço a todos. Que neste momento possamos elevar os nossos pensamentos e direcioná-los até a nossa casa espírita, doando as nossas melhores vibrações para esses irmãos em sofrimento que buscam a nossa casa para o alívio de suas dores. Que esses elos que nos unem se fortaleçam ainda mais nesse instante. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados,
e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Os trabalhadores da falange indiana já estão atuando sobre nós. Então vamos adotar uma posição confortável, desligar os nossos pensamentos, relaxar os nossos corpos, nos concentrar nessa belíssima música de fundo para que possamos receber tudo aquilo que eles têm a nos oferecer. Chegou o momento da nossa prece final. Estamos nos aproximando do final de nosso encontro e agradecemos a todos que estiveram presentes e principalmente aos amigos espirituais pelas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós. Em breve, um novo amanhecer, um novo dia, e que com ele o sol da esperança renove nossas forças
para o alívio das dores e dificuldades, dos receios e temores relativos ao futuro do planeta. Confiemos na promessa do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele espera por nós com os braços abertos. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Esperamos poder contar com a sua presença na próxima quarta-feira, dia 30 de março. Fiquem em paz.